Então, mais uma vez, boa tarde, pessoal. Ver esse auditório cheio numa atividade do DCEM importante. Acho que mais de 3 anos que a gente não faz, acho não, né? Com certeza, por conta da pandemia, uma atividade presencial. E estamos hoje inaugurando, de verdade, um evento de aula inaugural oficial do Departamento de Ciências, da graduação, da pós-graduação, né, em conjunto com o projeto Conversas com a Ciência. Então, a gente propôs fazer essa aula inaugural, apesar de já termos começado o semestre letivo, né, mas, simbolicamente, o nosso semestre começa hoje com uma atividade vinculando a graduação, a pós-graduação. Por isso está aqui o professor Wagner Bastos, que é o coordenador do PPGES, passarei a palavra para ele já. Aí, logo em seguida, a gente compõe a mesa aqui com os nossos convidados ilustres que vão fazer parte aqui dessa mesa de abertura, na verdade, dessa roda de conversas, né, tratando de ciência, arte e cultura, que é um tema que está bem em moda, bem em voga agora. Professor Wagner, por favor. Bem, então, boa tarde. Sejam bem-vindos. Como o Glauber falou, essa é a nossa aula inaugural do DCEM e também do PPGES. Vai ser uma palestra bem interessante, o tema está na crista da onda, e eu espero que vocês gostem. Então, sejam bem-vindos e aproveitem esse encontro. Obrigado, Wagner. Bom, eu vou me sentar, né, e reforçar aqui mais uma vez o agradecimento pela presença de todos aqui, e todas que aqui puderam comparecer, os professores que aqui estão presentes, aos professores de fora da casa, né, particularmente o professor Jean, que eu estou vendo aqui, o nosso queridíssimo professor Elidiomar, convidado hoje especial dessa palestra. Enfim, espero que seja uma tarde bem proveitosa. E eu já aproveito aqui para chamar, então, o nosso professor Elidiomar Ribeiro. Por favor, seja muito bem-vindo à nossa casa, professor da Unirio, por favor. O professor Marcelo Guerra Santos, que eu acho que já é bem conhecido da casa de todos e todas. Na verdade, tem uma mesa enorme, né, só para nós três, e a gente acabou não ficando centralizado à mesa, mas acho que não é problema. Bom, eu vou ficar de pé, de novo, para a gente começar. Vocês estão vendo, já viram, né, não sei se já está aqui, um grupo musical, uma companhia de dança, né, estadunidense, que é o Momix, que faz várias apresentações, uma delas é essa, sobre botânica, né, que de verdade tem diversos elementos zoológicos também, né, não só da botânica, né, acho que está bem integrado. E a proposta hoje é exatamente isso, a gente falar um pouco da ciência, né, da arte e cultura, um tema que surgiu numa proposta do Conversas com a Ciência. Conversas, para quem não sabe, é um projeto de verdade, tem caráter extensionista no departamento, já começou há mais de 10 anos, né, com o professor Ricardo Santori, já esteve sob coordenação de vários outros professores, o último foi a professora Francine, e atualmente eu estou coordenando, junto com o professor Ricardo, o Conversas, né, que é uma proposta de levar a ciência, né, como debate em diversos espaços. Nos últimos 3 anos, claro, por conta da pandemia, a gente acabou ficando preso, né, teoricamente, ao viés aí do online, né, das palestras online, que, de certa forma, acabaram até favorecendo que diversas outras pessoas pudessem ouvir, participar em várias partes do Rio e que saem fora do Rio também. E agora estamos reestreando, né, Júlia? Né, o nosso seminário, na verdade, os nossos encontros que a gente pretende fazer mensal, né, o primeiro do ano é esse, como aula inaugural, junto com o DCEM, junto com o PPGES. Para quem não conhece a Júlia, que está sentada aqui à frente, é a nossa bolsista do projeto. Sem ela não funciona.
e ela que faz rodar essa engenharia aqui. E a proposta do Conversa é isso, é levar a conversa da ciência com diversos temas em diversos locais, né? Anteriormente a gente ia às escolas, pretendemos voltar a fazer isso de novo, né? Mas estamos começando aqui na nossa casa, na FFP. Bom, eu sou o mediador da mesa, né? Eu sou o mediador da mesa. O Marcelo me colocou, e o Eligomar, como mediador dessa mesa, muito me honra. E eu acabei sendo instado e provocado, quase que obrigado, a fazer aqui alguma coisa, quebrar um pouco o protocolo, né? Para a gente começar e entrar um pouco no clima também, a falar um pouco da ciência, arte e cultura, né? Então vocês, por favor, me perdoem. Tem um violão ali que eu vou pegá-lo rapidamente. Não se empolguem, tá? Não se empolguem. Será somente uma música para a gente poder começar a falar do tema. E vocês vão perceber e vão conhecer a música. Só um momentinho. Não faço isso há muito tempo, gente. Há muito tempo. O Wagner vai ser meu... A gente está sem um pedestal aqui da... Então vamos ver o que vai dar isso. Eu estou me sentindo aqui no... É uma maior curva, viu? Se eu ficar do lado de lá, eu vou ficar na frente das pessoas. Opa, depois a gente manda o preço. Deixa ele só colocar ali a letra. Na verdade, é o seguinte, a proposta aqui é o seguinte, a gente começar a falar da ciência e arte através de uma música que é muito conhecida, particularmente para quem é da década anterior à década de 90, 80. Né? Acredito que a maioria aqui, não é o caso de vocês, mas provavelmente já conheceram, já ouviram ou já viram a letra dessa música, de um compositor e cantor muito famoso, muito querido do Brasil, o querido Caetano Veloso. Né? É uma música que ele se apropriou da... É o 2, tá? Bom, se ele não conseguir, a gente vai... Eu vou botar minha cola aqui, que ele se apropriou da música, da letra, para falar de um tema extremamente científico, que é a fotossíntese. Para quem me conhece, né, para quem passa pelas disciplinas de botânica, particularmente a 3 e a 4, sabe que essa música tem muito a ver com o tema. Né? E o Caetano Veloso, artista como ele é, aliás, é uma característica dos artistas, né? Conseguem se apropriar muito bem de temas científicos. Né? E eu acho que a ciência está tentando fazer isso também, né, Marcelo, né, Eligomar? Se apropriar um pouco da arte e, enfim, explorar isso e levar a ciência mais próximo, contextualizar, né, um termo muito utilizado hoje. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo enxergar aqui. Luz do sol, que a folha traga e traduz. Podem cantar, viu? Em verde novo, em folha em graça e vida e luz. Céu azul, que vem até onde os pés tocam na terra, e a terra inspira e exala seus azuis. Reza, reza o rio, córrego por rio e o ar. Reza a correnteza, roça beira-dura, areia. Marcha um homem sobre o chão, leva no coração uma ferida acesa, dono do fim e do não, diante da visão da infinita beleza. Finda por ferir com a mão essa
essa delicadeza, a coisa mais bonita, a glória da vida, luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo, em folha, em graça, em vida, em força, em luz. É só isso, a música é só essa. Aplausos. Pois é, gente, só o Marcelo Guerra e o Eliomar para me fazerem isso, viu? É. Mas aí, se vocês prestarem atenção, aí continuando aqui a mediação, desculpem, prestarem atenção na letra da música, né, como o Caetano Veloso muito bem se apropriou do tema, né, é um tema, para quem sabe, fotossíntese, é um tema que assusta, mas é uma das reações bioquímicas mais maravilhosas que existem, né, no sistema biológico. E assim como fascina, também acaba assustando, né? Então, se a gente olhar bem a letra, e um cientista muito conhecido, um biólogo muito conhecido, né, de um grupo lá de São Paulo, né, fez uma interpretação bem interessante, que é o Marcos Buqueride, assim como a Susana Ursi também, que são dois grandes botânicos, dessa letra, esmiuçando a letra dentro da etapa, dentro dos processos fotossintéticos. Eu não vou aqui, né, me deter, claro, nada disso, mas se a gente pensar, olhar com todo carinho, né, ver como a luz do sol, que a folha traga e traduz, né, como ela consegue traduzir, né, as reações químicas que levam à fotossíntese, enfim. E mais ao final já da letra, fala do papel, do impacto que o homem provoca nesse processo, né, e entra nas mudanças climáticas. Enfim, eu acho que dá para a gente brincar bastante, né, sobre o tema. Até o Marcelo, eu sei que ele vai pincelar isso mais um pouco na fala dele, né, mas aí com certeza nesse ano, na nossa disciplina, quem estiver fazendo a disciplina de Botânica 4, exploraremos essa letra também. Mas é isso, então a ideia aqui foi começar essa mediação, para a gente entrar um pouco no clima, tá, para que vocês possam aqui aproveitar um pouco, e bastante aqui da ciência, da arte e da cultura, viu? Obrigado. Então, eu já vou passando diretamente aqui a palavra para o nosso convidado, professor Eliomar. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Pois é. Acho que eu tenho que colar aí minha apresentação, eu vou ficar meio de lado. Nossa, gente, eu estou feliz demais. Tá funcionando o microfone? Eu sou horrível com o microfone. Eu estou feliz de rever figuras queridas, encontrar pessoalmente figuras que eu só conhecia pela internet. Estou feliz, sobretudo, por estar em uma casa de formação de professores. E aí eu quero abraçar cada um de vocês, jovens, futuros professores, professores em formação, e, simbolicamente, eu vou me considerar abraçando cada professor da escola básica, do ensino fundamental, do ensino médio, cada aluno do ensino fundamental, do ensino médio, cada funcionário, cada membro da comunidade das escolas, que estão vivendo um período muito difícil. Aliás, que período não foi difícil para a educação no Brasil? Estou feliz também de rever um auditório cheio, presencialmente. Acho que ninguém aguentava mais aquele modo remoto, que é importantíssimo, é fundamental, mas ele não dá o retorno. E estou feliz de falar junto com botânicos. É fundamental se falar de planta, assim como é fundamental se falar de fungos, de protistas, de vírus, de bactérias, de ciência de modo geral, em todos os espaços. E é um pouco isso que a gente vai fazer agora. Eu vou falar, e nossa conversa toda vai ser baseada numa percepção nova, digamos assim, de que é possível associar ciência e arte. E ali estão os logotipos das minhas ligações institucionais. Eu sou da Unirio, Universidade Federal
do estado do Rio de Janeiro, onde eu fico no departamento de zoologia, tem um laboratório chamado Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural, onde eu desenvolvo um projeto associando zoologia e cultura, chamado Zoologia Cultural, e sou também ligado à revista A Bruxa. Eu vou falar um pouco mais sobre essa revista adiante. Eu peço para você passar o slide, então, próximo, por favor. Estou falando de coisa nova, né? Associação de Ciência e Cultura. É tão nova que tem aí dezenas de milhares de anos. Certamente, nossos antepassados ficariam muito chateados quando a gente considerasse, se eles escutassem a gente falando que é novidade associar ciência e cultura, ciência e arte. Essa galera das cavernas, criaturas iguaizinhas a nós, já faziam isso com maestria, através das pinturas rupestres, que nos encantam até hoje. Eles retratavam cenas, paisagens do mundo real, eles eram observadores científicos do mundo real e faziam ilustrações representando a arte, a cultura. Já associavam ciência e arte. Não é nenhuma novidade. Próximo, por favor. E continuou não sendo novidade por muito tempo. Nos processos de colonização / invasão do Brasil, até mesmo em termos de exploração, as grandes campanhas para se descobrir os recursos naturais quase sempre tinham ou um artista que retratava as paisagens, os bichos e as plantas, ou o próprio expedicionário que organizava e liderava o movimento, era ele próprio um artista. E a gente, de novo, se encanta com as ilustrações que são extremamente ricas e interessantes para não só se perceber como era a fauna e flora da época, como era retratada, mas principalmente como era a visão e a percepção do artista / pesquisador que estava fazendo a expedição. O próximo, por favor. Mas sei lá por quê. Próximo. Alguém deliberou que ciência e arte tinham que separar. Ao longo da história, chegou-se à conclusão que vamos separar essa parada. Vai ciência para um lado, vai arte para o outro. Vai ciência para um lado, vai cultura para o outro. Coisas diferentes. E eu lembro, a primeira universidade que eu entrei foi a UERJ. Não nesse campus, o campus do Maracanã. Era aluno de 2º grau, tão velho que a nomenclatura é outra, né? O ensino médio era chamado de ensino de 2º grau. A gente foi fazer uma excursão na UERJ. E aí eu ficava pensando, pô, universidade, caramba, isso aí deve ser um monte de curso junto, todo mundo interagindo, você pode assistir a aula dos outros cursos. A gente entra para a universidade e vê que a realidade é outra, continuam as caixinhas. É pouco universal, até hoje, o ensino na universidade. E a gente continua com essa tendência de separar em caixinhas. A caixinha da ciência, a caixinha da arte e da cultura. Próximo. O negócio é que não precisa ser assim. Não é necessário que seja assim. Nós podemos, sim, considerar as diferenças entre essas formas tão distintas de observar o mundo, mantendo as diferenças individuais, mas com elas andando paralelamente, e uma sendo beneficiada pela outra. A gente vive um momento, que também não é de hoje, em que a ciência como um todo ela é muito atacada. Melhorou um pouco recentemente? Sim, mas ainda estamos tendo reflexos de desmandos anteriores. A ciência é atacada a ponto da gente estar vendo um índice muito baixo de vacinação contra a Covid para quem é possível que se vacine. Acho que em torno de 10% das pessoas que podem se vacinar com a 5ª dose, a bivalente, que é a mais importante, agora, foram se vacinar. 90% não foram. Eu tenho familiares que se recusam a tomar essa mais recente dose da vacina. Isso daí é um processo de descredenciamento da ciência. A cultura sofre o mesmo. A cultura foi desmantelada.
A arte foi desmantelada. Então, nós estamos falando de dois setores que têm muito em comum, inclusive a forma com a qual eles são atacados. Próximo, por favor. Bom, aí eu defendo com veemência que é fundamental, eu vou, claro, puxar a brasa para a sardinha da ciência, que é a minha área. Eu sou veemente ao dizer que a ciência tem muito a lucrar com a associação com a cultura, inclusive para divulgação. É fundamental que a gente fale muito de ciência, fundamental. É necessário que nós tenhamos um país, finalmente, com uma cultura científica. Só vamos conseguir isso popularizando ciência. E uma das formas que eu defendo de popularização é associando com a cultura. Espero que vocês entendam ao final dessa nossa conversa. Próximo, por favor. Aí eu também vou puxar a brasa para a minha ciência, a zoologia. Não existe ciência, os botânicos me perdoem, mas depois eu vou concordar quando eles falarem que a botânica é também. Não tem ciência melhor para você popularizar que a zoologia. Por dois motivos básicos. Todo mundo se interessa por bicho. Todo mundo. Se eu passar um documentário num telão na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, vai ter gente que vai parar para ver. Se tiver predação e desgraça, um bicho matando o outro, vai ter mais gente ainda para ver e todo mundo vai parar, perder 10 minutos na hora do rush para ver. A gente gosta de bicho. Não é por outro motivo que tem um monte de canal por assinatura que mostra bicho, que o Globo Repórter fala sobre bicho, áreas naturais. A gente gosta. Outro motivo é que os bichos estão em todos os lugares. Realmente, do modo concreto, eu abro a janela, eu vejo pardal, pombo, saio na rua, cachorro, gato, barata que ninguém queria ver, mas tem mosca, mosquito, rato. Existe uma fauna urbana muito presente no dia a dia das cidades. E existe uma fauna simbólica, representada pelas obras culturais. Eu tenho bicho na literatura, eu tenho bicho nas histórias em quadrinhos, como emblema de clube de futebol, como símbolo de brasão de unidade política, como tatuagem, como escultura, como arte urbana. Eu tenho bicho por todos os lados. Isso é uma potência. Isso é uma força que a gente pode usar em popularização. E essa potência, ela é a base de uma percepção interessante, a meu ver, de ciência, chamada zoologia cultural. É o fato de você usar essa presença simbólica dos animais para falar de zoologia. Próximo. E a gente pode usar isso direto para estabelecer pontes entre conhecimentos científico e cultural. Próximo. Bom, acho que mais ou menos a galera entendeu o que seria a zoologia cultural. Vamos rapidamente só ver algumas possibilidades de uso. Possibilidade imediata, cristalina, direta no ensino. Tornar a aula mais interessante, chamar a atenção do aluno, aproveitar informações culturais, uma bagagem cultural que esse aluno tenha, de uma série, de um anime, de uma música, de alguma coisa que ele viu que tem a presença do bicho, você traz para a sala de aula e o aluno participa ativamente do processo. Mas, Paulo Freire, que isso eu sinceramente não sei. Vou dar só um exemplo, próximo. Vou dar um exemplo de cada depois. Posso usar para conservação da biodiversidade. Popularizando bicho que ninguém conhece. Falando da importância de manutenção dos estoques naturais. Falando da importância da defesa do meio ambiente. É muito comum, no universo conservacionista, a galera dizer que só se conserva aquilo que se conhece. A zoologia cultural é muito boa para mostrar que a gente conhece. Eventualmente, a gente não liga o nome à pessoa, mas nós conhecemos. Um exemplo fantástico. Filme Rio, todo mundo viu, todo mundo gostou, todo mundo se encantou com a ararinha azul. Não é arara azul, tem gente que diz que é, mas não é. Ararinha azul, uma espécie legal, brasileira, presente numa animação de Hollywood. Show! Uma espécie extinta na natureza.
Foi reintroduzida agora, graças à criação em zoológica, em cativeiro. A gente deixou essa espécie chegar à beira da extinção. Então, olha só, eu posso usar o personagem para tentar popularizar a causa conservacionista. O próximo. Eu posso usar para divulgação científica, quebrando mitos, uma parada importante demais, sempre, aumentando conhecimento sobre bichos pouco conhecidos. De modo geral, eu posso dizer que a fauna brasileira era pouco conhecida. Ainda tem gente que acha que tem urso no Brasil. Tem urso na América do Sul, já teve urso pré-histórico no Brasil, mas hoje não tem, mas tem gente que acha que tem. Tem leão no Brasil, tem gente que acha que tem tigre no Brasil. Nós não conhecemos a nossa fauna, nós enquanto sociedade brasileira. A zoologia cultural serve para isso. Próximo. E eu trago um exemplo de popularização que eu acho incrível. Pokémon. Nem gosto muito de Pokémon, não. Sou obrigado a gostar por tabela, porque está presente em tudo. Pokémon é uma força, é uma presença cultural maciça, um universo incrível de possibilidades de uso. Pesquisadores fizeram um trabalho maravilhoso associando os Pokémon, monstros fictícios, criaturinhas do mundo da imaginação, com os peixes reais que inspiraram esses seres fictícios. E aí o trabalho foi apresentado em um dos nossos eventos, depois ele foi publicado. Ele mostra um potencial fantástico de divulgação, porque todo mundo gosta de Pokémon, todo mundo se interessa. Aí você vai ver o Pokémon, ele foi inspirado num peixe de verdade que você não conhecia. Passou a conhecer. Se você conhece, você tem potencial de trabalhar para a conservação. E assim vai, uma parada completamente positiva. E vou falar alguns meios onde a gente pode ver fontes desse tipo de atividade, e vou realçar a revista que eu fui um dos criadores, sou editor adjunto, chamada A Bruxa, uma revista inteiramente online, dedicada à publicação de artigos associando ciência e cultura. Tem o QR Code, o pessoal da organização fez com todo carinho um QR Code, quem tiver interesse pode tirar uma foto do código e vai ter acesso à revista. Grande parte do que eu vou mostrar é relacionado a essa revista. Minha editora principal, coincidentemente a minha esposa, não vai me perdoar se eu não falar que na página inicial tem um lugarzinho chamado assinatura, em que você coloca seu nome e e-mail e recebe os trabalhos novos, a informação de trabalhos novos à medida que eles forem publicados. Próximo, por favor. Ter só um exemplinho de trabalho, o trabalho publicado no ano passado, de uma estagiária minha que desenvolveu monografia com esse tema. Ela publicou parte da monografia, cujo tema era animais no desenho animado Coraline. Eu acho que muitos aqui devem conhecer, gostar, também faz muito sucesso. Cheio de bicho, no sentido simbólico. Ela identificou as espécies animais, esse trabalho é especificamente relacionado a artrópodes, mas a monografia foi mais ampla. A gente está para publicar agora o de moluscos. O trabalho na Bruxa é mais ou menos essa vibe. Próximo, por favor. E outro lugar muito interessante para vocês conseguirem informações sobre associação de ciência, zoologia com cultura, é um evento que nós organizamos chamado Colóquio de Zoologia Cultural, que tem uma vez por ano desde 2016. A partezinha, a linha de cima são os eventos que foram presenciais até 2019. De 2020 para cá foram 3 edições remotas que estão inteiramente no YouTube. Também é fácil dar uma busca. Os livros estão todos publicados em A Bruxa. Então dá para acessar, e tem aí 600 trabalhos, contando todas as edições, associando ciência, zoologia com cultura. Não é fácil, é muito conteúdo. Próximo, por favor. E a gente, para não dizer que não falei de plantas, nós temos um evento mais amplo, que é a Mostra de Biologia Cultural. Eu recebia muito contato de botânicos falando, poxa, eu tenho um trabalho sobre as plantas de Senhor dos Anéis. Eu queria mandar para o colóquio de Zoologia Cultural. Eu falava, meu querido, com coração em luto,
eu digo para você que eu não posso aceitar, porque não é de bicho. De tanto falar, aí a gente criou a mostra de biologia cultural, que aí pode tudo. Tem ciência, tem cultura, dá para publicar na mostra. 2 edições presenciais, 3 presenciais, as de cima, 4 em modo remoto, próximo. Um spoiler, a próxima vai ser em modo presencial, já está aí, vai ter como tema os contos da carochinha. Rápido que é spoiler, passa logo. Eu vou dar alguns exemplos de como a arte é um excelente meio para a gente falar de bicho. E eu vou usar a classificação, mais ou menos oficial, das artes. A galera numerou as diferentes artes, até 7 é uma numeração mais ou menos oficial, de 8 em diante é uma numeração extraoficial, e depois eu ainda vou incluir uns mais extraoficiais ainda. Próximo. Primeira arte, música. Tivemos um exemplo maravilhoso com a música Luz do Sol. Falando em bicho, tem toneladas. E eu recomendo enfaticamente o trabalho desenvolvido pela professora Adriana Anadir e colaboradores lá no Nordeste, falando sobre os bichos e as situações naturais presentes no Cancioneiro de Luiz Gonzaga, um gigante nome da MPB. Dá para usar muita coisa, dá para usar para botânica, para zoologia, para geografia, para geologia, para paleontologia, para história, para ciências sociais, músicas de um cancioneiro interessante. Próximo. Vou dar uma corrida, que é muita arte. Artes cênicas é a segunda arte, e aí tem teatro, dança. Pô, Lago dos Cisnes é um exemplo fantástico de uma ópera musical. Tem para o pessoal mais popular, tem a dança do Siri, também é um exemplo de associação de uma arte cênica com zoologia. Próximo. Pintura é sensacional para a gente falar de bicho. Poderia usar trabalhos que fizeram levantamento de animais nas obras de Da Vinci, de Van Gogh, de inúmeros grandes pintores na história da humanidade. Mas vou usar um trabalho que eu acho incrível, que foi apresentado por Coelho no Colóquio de Zoologia Cultural, na sua 5ª edição, está online também, está no YouTube, em que ela inventariou os animais presentes nas obras, nas telas de Anunciação. Eu não sou um cara muito religioso, mas basicamente a Anunciação foi aquele momento em que veio um anjo para falar para Maria que ela estava grávida do Criador, do Salvador da humanidade, o Filho de Deus. Nesse momento em que o anjo falou, tem muitas telas, muitas pinturas ao longo de séculos retratando, e muitas delas têm bichos, e esses bichos têm significados estratégicos. Esse trabalho aborda esses animais, e é uma parada incrível, eu aconselho que todo mundo veja. Quarta arte, a escultura. Vou também puxar aí a brasa para mim. A sardinha, um trabalho que eu desenvolvi. Eu fui no Museu da República, no Catete, município do Rio de Janeiro, e lá tem um monte de obra cultural, política, social e biológica também, mesmo não sendo objetivo. Grande parte do material artístico lá presente tem inspiração em animais. Aí eu fiz um inventário. Esquisito tirar foto de todas as obras com inspiração em animais, mas eu fiz isso em um dia, e tem muita escultura com inspiração em bicho, que não é novidade alguma. A gente sai por aí e vê esculturas de leão, grandes obras inspiradas em animais. Então os animais estão muito presentes na quarta arte. Quinta arte é a arquitetura. Esse aí é um exemplo de muitos que eu poderia usar. É um edifício no Zimbábue, que foi construído levando em conta a inspiração do cupinzeiro para a questão da refrigeração. Toda a estrutura interna do edifício é inspirada na estrutura interna de um cupinzeiro africano, o que garante uma refrigeração perfeita em todos os lugares disponíveis no prédio.
a gente imita muitos bichos e a nossa arquitetura imita também a arquitetura dos animais. Próximo, por favor. Sexta arte é a literatura. Desde que a gente começa a ler, a gente se depara com livros que têm a presença de animais, como personagens, como inspiração a personagens, como participantes ativos, como participantes secundários. Eu fiz um evento com meus alunos que foi para exaltar essa presença dos animais na literatura. Cada um apresentou um trabalho. Eu, como não sou bobo, sou o primeiro a escolher, escolhi um livro da série Vagalume, que é uma série que está presente no imaginário de gerações. Um monte de gente se educou lendo livros da série Vagalume. E tem um que é A Serra dos Dois Meninos, tem a presença do que é definido como uma onça vermelha. Nada mais, nada menos que a nossa onça parda, puma ou sussuarana. Aí eu falei as percepções a respeito desses animais. Cada um dos meus alunos escolheu uma obra literária e trabalhou a presença de bicho. Próximo. Então, acabando as artes oficiais, chegamos na última arte oficial, cinema. Também poderia pegar 500 filmes com presença de bicho. Peguei esse, que eu acredito que seja o mais importante filme para a ciência de todos os tempos. Vou explicar por quê, com base em um trabalho apresentado na segunda edição do Colóquio de Zoologia Cultural. Sou eu que estou falando, não. São paleontólogos que fizeram esse trabalho. Esses caras analisaram o número de paleontólogos ano a ano e perceberam que a quantidade de paleontólogos cresceu exponencialmente alguns anos depois do filme passar no cinema. O que isso significa? Quando o filme estreou no cinema, e eu fui no primeiro dia, não era criança, levei criança, no cinema tinha um monte de gente, incluindo crianças, jovens, adolescentes, que se deslumbraram com aquilo e cresceram sonhando em ser paleontólogos. Mais que isso, se tornaram de fato paleontólogos. Então a gente tem gerações de paleontólogos formados por causa de Jurassic Park. Se encantaram com aquilo que só o cinema é capaz de proporcionar, esse deslumbramento. Rival do cinema, só o mundo natural real. E aí eles foram para o mundo real, o mundo da paleontologia. Isso impulsionou os estudos. Inclusive, algumas suposições de Jurassic Park foram depois confirmadas pela paleontologia. Isso é incrível. Assim como eu tenho alunos que falam que entraram para a biologia por causa de Pokémon. Adoraram colecionar. Nem vou entrar no mérito, que parece mais briga de galo do que uma coleção mesmo, mas tudo bem. O que importa é fazer a associação. Vamos sair das artes oficiais, agora vamos para as extraoficiais. Fotografia. Estou também fazendo uso de 2 ex-alunos do curso de Ciências Biológicas da Unirio, queridos amigos, César Francischetti, fotógrafo de aves, e Frederico Falcão Salles, figura notável no campo da entomologia, e um excepcional fotógrafo de insetos. Eu não preciso falar o potencial de divulgação que fotos dessa magnitude, dessa qualidade têm para popularizar a ciência, a zoologia. Próximo. Nona arte, que também não é oficial, quadrinhos. Quase todo mundo cresceu lendo histórias em quadrinhos, os famosos gibis. E muitas vezes o cara lê o gibi, é fã dos X-Men, e não percebe que grande parte dos mutantes foi de fato inspirada em animais. Wolverine, tem tigresa, tem um monte de bicho espalhado pelo panteão do Wolverine. O cara é fã da DC, é fã do Batman, e nem se toca que os vilões do Batman quase todos são animais. Abutre, camaleão, um monte. Homem-Aranha, um monte de vilão inspirado. Rino, tem até um hipopótamo, vilão do Homem-Aranha. Então, os animais estão super presentes nos quadrinhos. Aí eu estou usando um trabalho que eu fiz, foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz nessa linha de associação da ciência e cultura, sobre os insetos da Marvel e DC.
A gente fala assim, de imediato se lembra o quê? Besouro Azul, agora está na moda, porque vai ter aí o filme da DC. Aí lembra de Homem-Formiga e Vespa, porque teve o filme. São mais de 200 personagens Marvel e DC com inspiração em insetos. E dá para usar pelo menos 20 ordens diferentes de insetos presentes nas histórias em quadrinho Marvel e DC. Tremendo potencial de popularização. Outra arte não oficial, mas que está todo mundo gosta, os videogames ou jogos de modo geral. Vários videogames são inspirados em animais de verdade, situações ecológicas reais. E a gente pode aproveitar para diferentes finalidades. Estou usando um que eu nem conheço direito, que é o Hollow Knight, mas que tem uma legião de fãs e é cheio de insetos. É um artigo que também foi publicado em A Bruxa. Artes digitais, está muito na moda hoje, fazer a composição digital. Na minha época não dava nem para ter ideia desse tipo de arte. Hoje em dia é até corriqueiro, muito mais gente desenha através do computador do que com lápis e papel. Próximo. Aí acabaram os números, mas sobrou ainda arte. Poesia é repleta de inspiração em animais. Estou homenageando até a professora Adriana Nadir, que fez aquele trabalho sobre Luiz Gonzaga, e ela fez uma composição muito bonita sobre o bem-te-vi. Eu poderia usar toneladas de outras poesias com inspiração em animais. Também não tem número, mas os trabalhos manuais são uma lindíssima forma de arte que muitas vezes retrata animais. Tem gente no Instagram, ornitólogos, que desenvolveram, eu acho que é crochê. Eles desenvolveram uma forma de crochê em que eles retratam fielmente as espécies de aves que eles estudam. E ainda fazem curso para isso. Eles vão nas comunidades, fazem o curso, ensinam a pessoa a fazer o crochê com as aves do local, e aí automaticamente você ganha adeptos da conservação do meio ambiente. Próximo, por favor. Lendas. O Brasil é o país do folclore. Nós somos agraciados com uma série de histórias folclóricas interessantíssimas. E quase todos os principais personagens folclóricos do nosso panteão são inspirados em animais. É uma pinguari, que possivelmente é uma preguiça gigante pré-histórica. Tem o curupira, que eventualmente monta um porco do mato. A caipora, que eventualmente monta um porco do mato. O saci, que a maioria das pessoas não conhece, é uma ave que tem esse nome, saci, e que é uma ave difícil de você ver, mas muito fácil de você escutar, igual supostamente o assobio do saci. Nosso folclore é cheio de bicho. E aí eu também realço um trabalho que eu fiz sobre as lendas do Amapá. Poraquê e Cobra Sofia. Poraquê é o peixe mesmo. Poraquê, ele é um guerreiro que foi amaldiçoado, teve uma treta, ganhou o raio, atacou geral, foi punido, virou um peixe que dá choque. Sensacional. Cobra Sofia era filha de uma tapuia. A tapuia casou com o boto tucuxi. Nasceu uma criatura que era meio cobra. A mãe se assustou, jogou no rio. Virou a Cobra Sofia, que foi criada pelo pai, o boto tucuxi. São várias lendas interessantíssimas para você usar pelas questões sociais, porque aí tem abandono, tem feminicídio, tem um monte de coisa envolvida, mas também pela causa natural, para você trabalhar esses conceitos culturais com as diferentes comunidades. Próximo. O artesanato popular me encanta profundamente. Cada vez que eu vou numa cidade do interior, eu sempre procuro onde tem a feirinha de artesanato, e ali quase sempre tem representações de animais. Estou exaltando representações artísticas feitas com barro, do artesanato do Vale do Paraíba paulista, que é talvez o principal local do folclore brasileiro. E também estou exaltando um trabalho sobre essas representações que foi apresentado em um evento nosso, uma edição da Mostra de Biologia Cultural.
ditados populares são incríveis pela presença dos animais. E esse é um estudo do professor Heraldo Medeiros Costa Neto, da Universidade Estadual de Feira de Santana, um dos grandes nomes da etnozoologia. Ele inventariou os ditados populares com a presença de bichos e chegou a conclusões muito interessantes, também está publicado em A Bruxa. Próximo, está aproximando do final, acho. Fanzine também é muito legal para a gente estudar a presença de bicho, e para divulgar essa presença, e eu, como um projeto institucional na minha universidade, eu tenho um fanzine chamado Homem-Leoa, em que a gente sempre inclui elementos de ciência em uma linguagem popular para fazer a distribuição dos fanzines. O objetivo é que as pessoas leiam sem perceber que estão lendo sobre ciência. Próximo. Hoje, exatamente, saiu a edição número 6 do fanzine, foi lançada lá na Unirio. Eu espero que minhas monitoras estejam lançando a edição, porque eu estou aqui, não estou vendo, mas eu vou saber depois. E essa edição foi dedicada ao gambá, através de um cordel que eu mesmo fiz. Próximo. Chegando bem para o final, eu vou exaltar 2 artistas de uma exposição que eu vi em Viçosa, Minas Gerais, há uns 4 ou 5 anos. Vou falar pelo primeiro de baixo. Edwin Domingues é um panamenho que veio fazer doutorado com insetos aqui no Brasil. Ficou um tempão longe de casa, aí o cara fica meio no ócio, fica meio com tendência até a uma certa depressão, uma tristeza, com saudade de casa. Ele desenvolveu um hábito, o da pintura, do nada. Começou a pintar, demonstrou muito talento, estudou, passou a ser um artista incrível, a ponto de fazer uma exposição de telas de animais, quase todos insetos. Paralelamente, nessa mesma exposição, o próximo, por favor, tinha um cara chamado Chico do Vale, que fez também uma exposição de desenhos realistas em grafite. Eu olhei os desenhos, eu não acreditei que era desenho. Para mim era foto. Você chega perto e que você vê, caramba, é grafite mesmo. Chico do Vale merece uma história. Ele é professor aposentado da Universidade Federal de Viçosa. Não faço ideia do curso de Chico do Vale. E ele passou 40 anos como professor ativo, em sala de aula. Ele, antes de ingressar na universidade, ele desenhava. Ele passou 40 anos sem desenhar. E ele voltou a desenhar depois que ele se aposentou. O mundo perdeu 40 anos do talento de Chico do Vale por causa de uma estrutura da universidade. E eu morro um pouco cada vez que um aluno chega para mim e fala, professor, eu antes de entrar para a universidade, eu lia 5, 6 livros por ano. Hoje eu leio 1, às vezes nenhum. A gente tem que ficar esperto para esse tipo de coisa. A gente não pode matar nossos talentos. Nós temos que, ao contrário, ter um jeito de incentivar. Próximo. E eu não estou falando só de quem é talentoso. Eu estou falando também de quem gosta. Se você gosta de desenhar, desenhe. Se você gosta de fotografar, fotografe. Se você gosta de tocar, de compor, de cantar, faça isso. Mesmo que o mundo diga para você não fazer. Não se importe com like, não se importe com seguidores. Faça algo que você gosta. É muito importante. E se você puder fazer isso tudo associando a bicho, melhor ainda, porque é melhor para a ciência. Próximo. Bom, esse é meu contato, é muito fácil achar meu e-mail, porque, bom, tem pouca gente com meu nome, então se dá uma busca em qualquer lugar, eu sou um dos primeiros, Elidio Omar, que aparecem. Vai ser um prazer sempre conversar com vocês e estou muito feliz com essa oportunidade. Acho que foi o último esse. Obrigadão. Ótimo, Elidio Omar, muito obrigado. Agora teremos a palestra aqui, a fala do professor Marcelo Guerra, né? Fala um pouco da botânica na arte, na ciência.
não é para contrapor a zoologia, muito pelo contrário, acho que os dois caminham muito bem. É claro que chega a ser, às vezes, um pouco covardia, porque, de certa forma, animais como somos, né, não tem como não vermos mais, né, darmos mais atenção aos animais, né? Inclusive, para quem discute um pouco lá no nosso projeto lá da impercepção botânica, a gente sabe muito bem disso, o que quer dizer, né, Marcelo? Mas a botânica está aí, as plantas e sementes estão aí. Né? E até porque nesse mês, né, por mais que haja aquela discussão se é ou não, né, nós estamos no mês da botânica, né, Marcelo Guerra? O mês de abril é considerado por muitos como sendo o mês da botânica, até por isso que nós propusemos também fazer essa palestra, essa conversa aqui, que inicialmente seria somente da botânica também, mas a gente resolveu ampliar mais para essa área de arte, ciência, arte e cultura. Professor Marcelo? Tá. Bom, vai iniciando aí. Professor Marcelo Guerra Santos, por favor. Fica aqui em cima para poder gravar. Eita. Olá a todos, todas, enfim, boa parte olhei para a plateia, não conheço, de alunos, né? Enfim, depois de tanto tempo afastado, né, por conta da pandemia, eu também estou afastado por um tempo da universidade, então eu estou tremendo aqui como uma estreia, né, um artista no dia da estreia do seu espetáculo. Bom tempo eu não me coloco nessa posição aqui de, né, para os espectadores, nem para uma sala de aula, então presencial, né? Então já estou aqui ansioso, ainda mais que não está entrando ali, a ansiedade está a todo vulcão. Mas enfim, enquanto o Glauber fala ali, o Eligimar fala, a gente fica rindo, né, entre nós aqui, né? E tem motivo, né, os risos, por exemplo, a questão do Dia da Botânica. A gente discute isso num grupo que é formado... Né, a gente está tentando formar um grupo que se debruça para entender um pouco sobre arte e botânica. E uma das coisas que a gente, assim, não pode acontecer é esse mês e esse Dia da Botânica em abril. A gente é contra completamente. Assim, eu, pelo menos, sou contra e esse grupo que eu faço parte também é contra. Vamos lá, vamos dizer, né, as premissas dessa questão. Primeiro, eles colocaram para ser homenageado o Dia da Botânica, né, que é qual dia, Glauber? O Dia da Botânica? É 7 de abril? 17 de abril. Ó. Até esqueço o Dia da Botânica. Por quê? Né, é o dia do nascimento do von Martius. Para quem não conhece, von Martius, talvez só botânicos conheçam, ou outros, né, professores, ele foi o idealizador da flora brasiliensis, ou seja, o primeiro registro da flora do Brasil. Já começa a ficar meio torto aí, né? Quem conhece, existem uns livros, eu não vou me lembrar agora, minha memória está me pregando peças, acho que é o Grito da Onça, alguma coisa assim, que conta as barbáries que aconteciam durante esse processo científico, de expedições, de construção científica, nesses séculos. Né? A degradação a que os povos originários eram submetidos, né? Escravizados, torturas, tudo em prol da ciência. Né? Quem levava sempre o pior eram esses povos. Então já começa torto por aí. Vamos lá. Tem um outro, né, botânico, e esse era brasileiro, que era o Frei Veloso. Pensa num cara assim que teve todos os karmas na sua vida, foi ele. Ele sofreu o pão que o diabo amassou. E ele idealizou a flora fluminensis. Foi a primeira flora do Brasil, a flora fluminense. Só que ele deu um azar danado, que foi a transição entre monarquia e república. Né? Então, ele acordou lá com o Dom Pedro II, beleza, a flora dele ia sair. Aquilo enrolou tanto, veio república, só foi sair depois da república. Ele perdeu uma série de prioridades de nomes. Né? Prioridade, né? Você tem que publicar primeiro uma espécie nova, né? Senão você perde aquela espécie quando o outro sente... Enfim, foi um cara que sofreu um karma danado. Aí a gente pergunta, por que pegaram um europeu,
para ser homenageado no Dia da Botânica do Brasil. Se for assim, né, quem é que mais conhece sobre as nossas plantas? Pode responder, podem falar, quem quiser. Quem é que mais conhece sobre as plantas que ocorrem nessa terra que a gente chama de Brasil? Ou Pindorama, como diria já o Lima Barreto em sua obra, né? Pindorama. Quem é? Os índios, né? Os indígenas, melhor dizendo, né? A colega falou índio, eu já fui na cacofonia. Mas os povos originários. Por que então não homenagear a flora do nosso país com algo que represente essa pluralidade de conhecimentos que foi formado aqui antes? Por que dar nome, né, um dia da botânica, a um europeu que veio aqui, explorou tudo, levou tudo, toda a coleção foi para fora do país, e hoje a repatriação desse patrimônio biológico é uma luta? Ah, agora sim, está entrando, né? Ih, mas está cortando, né? É assim mesmo? Corta assim mesmo? O primeiro. Enfim, mas eu falei isso tudo, né, enquanto colocava ali o vídeo. Mas, enfim, é isso, tá? Então, um momento aqui de reflexão, o Glauber sabe, né, o partilho desse... Né, e a gente está aí estudando nesse grupo, criar, ou pelo menos propor uma data alternativa que não seja esse simbolismo todo, que talvez não seja tão interessante. Tá? Parece simples, né? Assim, são coisas simples. São detalhes, mas são detalhes que podem fazer a diferença naquilo que a gente busca de valorização dos nossos conhecimentos, de valorização de conhecimentos múltiplos. Né? Eu posso falar uma coisa aqui que eu posso ser altamente criticado, mas não vou falar, não vou, né, enfim, deixar de falar. Né? A gente veio de um tempo muito difícil, né, de pandemia, onde se dizia muito, né, a ciência é que vale, a ciência é que vale. Está errado? Não. Mas eu fico me perguntando, isso eu já expus em outras rodas de conversa, o quanto isso também não reforçou uma desqualificação das outras formas de ver o mundo e de conhecer o mundo. Eu não estou dizendo daquelas formas tortas, as formas que foram consolidadas, que foram construídas, né, de ver o mundo, né, e de outras dimensões. Tá? Então, são reflexões só para o vídeo iniciar aqui. Então, tivemos revelações aqui nessa tarde, né, o Glauber tocando violão, né, mais de 30 anos, sinceramente, Glauber, eu me recordei de mais de 30 anos atrás, eu e Glauber éramos vizinhos, a gente, né, o Glauber me conheceu quando eu era jovenzinho, né, adolescente, e era muito comum as rodas de violão, né, na rua. E eu me senti naquele tempo, né, Glauber? Ali eu brinquei um pouco com as palavras, né, que vai ser arte botânica, cortou um pouco ali, mas essa questão aí de arte botânica junta, separada, uma com a outra, outra com a uma, né, que parece detalhe, mas faz a diferença. Tá? E a gente vai discutir sobre isso. Pode. E aí, né, para também não, tipo assim, pô, Marcelo aqui falar de arte, né, cultura, está caindo de paraquedas para mim. Conhece o quê? Eu trabalho com interações entre pteridófitas e insetos, eu trabalho com plantas medicinais, eu trabalho com química de produtos naturais. Como é que ele surge aqui do nada com uma temática dessa, né? E aí eu vou recortar 2 momentos aí da minha, né, linha de vida. Aqui foi um momento muito bacana que eu trabalhei com o artista Carlos Vergara. Eu acho que alguns devem conhecer, né? Ele é um artista renomado, estrangeiro. E a gente trabalhou numa exposição de farmácia baldia lá de Boa Viagem, e essa exposição lá no Museu de Arte Contemporânea de Niterói. E a gente fez umas instalações e tal. Foi um momento muito bacana, assim, que eu cresci bastante aí, né? E aí, revelações? Esse aí sou eu com 18 aninhos, né? Na minha primeira peça teatral, né?
Era De Médico e Louco, Todo Mundo Tem um Pouco. Era o título da peça, foi a primeira peça. Depois vieram outras, né? A Cartomante, Casa de Orates, e a última foi um espetáculo infantil. Tá? Então, assim, desde esse tempo aí, e aí foi interessante você falar do artista, do desenhista, e isso ficou adormecido. Eu tinha que ganhar a vida com outra coisa. Né? Teatro não dava dinheiro. Como não dá hoje. Né? E isso ficou adormecido. Né? E de um tempo para cá, isso aflorou assim de, cara, eu tenho que buscar o que eu gosto de fazer, o que me sinto, né? Que me dá prazer. Não que a ciência não me dá prazer, dá. Mas sabe quando sente a falta de mais alguma coisa? Tá? E eu acho que eu estou descobrindo o que estava faltando em mim. Tá? Então, e era um momento alegre, bastante alegre da minha vida. E eu, em algumas rodas de conversa, eu sempre comento isso. Eu acredito que na formação de professores deveria ter aula de teatro. Deveria. Sabe por quê? Eu digo de causa própria. O teatro te ajuda muito, né? A se expressar, a se posicionar, a falar, a perder essa timidez que você tem de falar com o público. Antes de fazer teatro, era impossível isso aqui para mim. Né? Então, eu acredito que é muito, muito, muito interessante que o teatro entre na grade curricular, ou pelo menos de atividades paralelas para a formação de professores. Tá? Então, queria deixar aqui esse depoimento. E essa minha foto, né, de médico louco, eu sou daqui, tá? Eu sou o mais bonitão, tá? Sou daqui, ó, o de gravata, tá bom? Vamos lá. E aí, né, vamos começar mesmo? Eu trago para vocês essa obra impressionante. A luz não está ajudando muito, tá? Para ver essas... Mas tudo bem. É de um artista indígena, chamado Emerson Munduruku. Ele tem, né, ele faz essas performances muito lindas. Ele está agora com uma exposição no MAN aqui do Rio de Janeiro. Vale a pena vocês irem assistir. Ele trabalha muito, ele utiliza muito recursos vegetais, né? Aqui não é vegetal, né? Espero que a Angélica está aí, não. Enfim, mas né, são líquens aqui, né, na lateral que ele está utilizando. São belíssimas as performances dele, né? E são fotografadas, então é um trabalho primoroso. E ele, né, tem o seu alter ego, que é uma drag queen, que é a Yurá Sodoma. Então, as exposições dele são conhecidas como o Irá Sodoma. Tá bom? Tá bom? Aí tá, né? Não sei, acho que o QR Code não está funcionando. A gente tentou aqui, não estava. Está funcionando, gente? Vocês conseguem fotografar aqui e acessar? Veja aí. Ficou borrado, né? Acho que não dá para acessar. Enfim, a gente está... Conseguiu? De perto conseguiu, né? Enfim, ele está com essa exposição super nova ali no MAN. Vale a pena vocês olharem, né? É aqui pertinho. Eu só estou dando serviço agora de exposições, né? Próximo. A próxima, né? Quem estiver em São Paulo, essa está no máximo, quem passar por lá, quem for viajar para lá, né? É essa que é ai, meu Deus, o Macu, é o Macu Mirações, né? Um título bem interessante, Mirações, Mirações no sentido bem próprio dessa palavra, né? Ela tem um sentido muito especial, Mirações, e é de uma coletânea de artistas indígenas, né? Lá da região norte, por favor. E a última é dessa artista que eu gosto muito dela, que é a Carmésia Emiliano, também é outra artista indígena, e vocês percebam que são aquilo que a gente chama de arte nef, né? Ou arte ingênua, é arte autodidata, né? É o tipo de arte que se confunde com a arte popular, que o Elismar traz aqui, que não tem aquela técnica e aquela formação acadêmica dos artistas clássicos, né? Então, é uma arte que é autodidata, é uma arte que sai do sentimento mesmo da pessoa e ela transfere aquilo para a sua manifestação artística. Eu acho belíssima
essa arte nef indígena brasileira. Muito linda, vale a pena. Vamos lá? E aí, né, eu trago aqui, primeiro, né, ali o Franz Kreisberg. Então, é um outro artista que utiliza elementos da natureza, troncos, e traz disso um movimento de conservação ambiental, para, né, destacar aqui, né, que a humanidade ela não se limita ao mundo natural. Ela o transcende e o transforma. Transcende porque tem expectativas que não se limitam ao mundo como ele é, né, ou como ele se apresenta, e nem à sua materialidade. Ele transforma porque o recria constantemente, imprimindo sua marca, a marca da cultura. Tá? Isso é muito importante da gente ter, né? Porque a gente fica limitado, né, na nossa transcendência por um pensamento homogêneo, por um pensamento que está aí sendo ditado. É como o Eligimar falou, desenha mal, mas vá desenhar, isso te dá prazer, não importa. Tá? Enfim, citando novamente o Lima Barreto, né, que se dane as críticas. O maior crítico é você mesmo. Se você olha e gosta, tranquilo. Tá? Então, não tem essa preocupação. E aí vem, né? Engraçado, antes eu ia falar um monte de coisa e acabei esquecendo, né? Mas assim, é um prazer imenso estar aqui, ainda mais com o Eligimar. A gente troca algumas informações, mas nunca conversamos, né, pesadamente. E aí vem a questão da biologia cultural, que é o estudo da presença simbólica. Inclusive, ele está citado ali, está vendo? Olha lá, ó. O da Silva, né, a bruxa. Né? Essas diferentes manifestações culturais. Por favor? E aí, aqui, ó, olha que obra linda, né? O Azacá, da Carmés Emiliano, né? Que é, o Azacá é a árvore de todas as frutas, né? Para o povo macuxi. Então, muito lindo. Eu acho esse dali o mais lindo de todos dessa artista. E aí, o que é etnobiologia? Alguém já ouviram falar desse termo? Alunos? Etnobiologia? Já, né? Então, o que é etnobiologia? Vamos lá. As inter-relações do ser humano com a biota e o ambiente em todas as dimensões, ou seja, ecológica, econômica, simbólica, cultural e outras. São objetos de interesse da etnobiologia e seus campos análogos ou associados. A etnobotânica, a etnofisiologia, a etnoecologia, tem várias etnos. Dentro desse entendimento, a biologia cultural poderia ser um recorte da etnobiologia. Sim. Se você contempla, né, essa definição, que é um aspecto cultural passado ou presente, que é estudado dentro da biologia cultural, é sim um recorte da etnobiologia. Por favor? E aí tem esse autor que eu gosto muito, que é o John Ryan, que ele diz o seguinte: botânica cultural é um modelo transdisciplinar, que tenta fundir a divisão entre as artes e as ciências para que as pesquisas com plantas atinjam caráter poético, permitindo que a poesia e as faculdades multissensoriais humanas infundam a maneira pela qual os humanos percebem as plantas. Né? Então, aí a gente já começa, então, essa divisão que o Eligimar coloca, né? Ela sempre existiu, perdão, essa fusão entre artes e ciências sempre existiu. Ela não é novidade, gente. Ela não é novidade. Quando é que isso foi rompido? Tá? A gente ainda precisa aí se debruçar sobre isso. Tá? Mas o fato é, isso não, o que a gente está trazendo aqui hoje para vocês não é uma novidade. Na verdade, é uma retomada de algo que já acontecia. E muito bem, obrigado. Os artistas trocavam, às vezes era até uma coisa mista, você não sabia se o cara era cientista ou artista. Acho que o exemplo maior disso que possa ser conhecido é o Da Vinci. Ele era cientista ou artista? Artista ou cientista? Se confunde isso. E é isso que a gente está tentando retomar. Algo que foi perdido nesse sentido. Por favor?
E aí, o Ryan tem uns livros bacanérrimos. Tem um que é A Mente das Plantas, né? Então, narrativas de uma inteligência vegetal, que é algo que também está muito, né? Tem um cientista italiano que está trabalhando muito com isso, o Glauber é fã dele, né? O Stefano Mancuso. E aqui, Plantas, né? Na poesia contemporânea, que é uma série que trata das relações dos não-humanos conosco. Olha que bacana, né? É algo que a gente precisa um dia pensar, né? Como é que os outros seres nos veem também? É algo alucinante? Não, não é. Por favor. E aí, essa retomada da arte e da ciência, em 2011, ocorre um manifesto de artistas norte-americanos. Eles criam, então, o manifesto Art Science. Tá? E aí, por favor. Aqui no Brasil, a Tânia de Araújo Jorge, junto com, né, colaboradores, traduz esse manifesto. Ele está publicado ali, enfim, se o QR Code funcionar. E aí, é um manifesto, eu vou tentar, trouxe aqui um gostinho dele, tá? Então, através da educação do olhar, da percepção, da sensibilidade, da criatividade, pretendemos estimular a inovação em ciência e saúde, no processo de formação de cientistas e educadores. E uma outra coisa que eu destaco é, educar a imaginação é o que se faz na ciência e arte. E é isso, educar a imaginação. Eu acho que a imaginação ela ficou estereotipada de uns tempos para cá. Sabe, parece que é proibido você imaginar as coisas, viajar nos pensamentos. A gente não tem mais nem tempo para viajar em nossos pensamentos. Sabe? Estão tirando tudo da gente, inclusive isso. E essa imaginação é que faz a gente conseguir, que a gente consiga solucionar problemas. Vou dizer assim, de maneira um pouco mais fácil. Tá? Mas pelo menos nos abre horizontes que antes não eram pensados. Por favor? E aí, dentro desse estímulo à imaginação, à criatividade, existem aí alguns passos que são estimulados dentro dessa ciência e arte. E aí, o observar e registrar. Né? A gente hoje pouco observa. E isso é fundamental, por exemplo, para um biólogo. Né? Ter um senso de observação. Não precisa ser um biólogo para ter um senso de observação da biodiversidade. Né? A minha esposa, por exemplo, ela tem um senso de inteligência natural incrível. Ela consegue ver coisas que eu não consigo como biólogo. A gente precisa, né, desenvolver isso. Evocar imagens. O imaginário. Abstrair. Por que a gente não pode abstrair na ciência? Estabelecer analogias, reconhecer e formar padrões, pensar com o corpo. Parece algo estranho, mas pensar com todos os seus sentidos naquilo que é o seu parceiro de pesquisa. Eu tenho assim, reconsiderado o termo de objeto de pesquisa. Ele fica feio, né, quando se trata de humanos, mas também fica feio quando se trata de plantas, animais. Também fica feio você chamar aquilo de um objeto. Né? Você não cria empatia com aquilo que você está estudando, porque você trata aquilo como um objeto. Meu objeto de estudo. Quando, na verdade, não é para ser assim. Né? Pensar de modo dimensional. Eu botei até de propósito, né? Invertido. Modelar, brincar. Existe um movimento forte, né, de se divertir com a ciência. Existem vários movimentos, né, buscando isso. Por que não você brincar com a ciência? Não há problema nisso. Transformar e sintetizar. Tá? Então, isso ele é estimulado para você aumentar o seu poder criativo, ou desenvolver o seu poder criativo. Por favor? E aí, a arte e a botânica. Né? Então, trago aí 3 obras que são, enfim, foram as que eu escolhi na hora e botei. Né? Então, por favor? E aí, a gente tem vários, né, movimentos hoje que divulgam essa arte botânica. Um deles é no Instagram, o Arte Botânica.
tem essa página no Facebook, que é Ensino de Botânica, e tem a Botânica Pública, que a gente está representado aqui, ó, FFP, ó. Tá vendo aqui? Bem pequenininho, é o LABIO, o Laboratório de Biodiversidade. A gente contribui para essa, né, esse movimento que é nacional. E aí eu trago, né, o Eligomar falou, isso era muito comum, né, junto aos naturalistas, aqueles artistas com uma técnica, ó, que eles faziam, né, oh, meu Deus, sujou, representações, né, tão fidedignas que você olhava assim, você olha hoje, isso é foto ou não é? É foto ou não é? Que é tão maravilhoso. Acho que essa é a primeira, talvez, ligação entre artistas e cientistas. Aqui eu trago um baiano, que é o Evandro Nascimento. Ele está sendo uma referência no Brasil e fora do Brasil, né, que ele está tomando aí essa linha do pensamento vegetal. E o que está atrás dessa linha do pensamento vegetal? Né? Fugir um pouco dessa questão antrópica, colocar o homem como centro de observação de tudo. Naquilo que eu já falei, como é que os outros seres, e aqui no caso em especial o vegetal, né, pensa dos não-humanos, né? Pensa aí numa licença poética, ok? Não pensa, tá com cérebro, não é isso, tá? Mas isso está sendo muito fortemente estudado. E aí eu trago, né, também, eu adoro a Clarice Lispector, adoro os livros dela. Né? Já leram? Já leram, pelo menos na escola, a Clarice Lispector? Se não leram, vale a pena ler, pegar esse livro do ano que seja uma Clarice Lispector. E eu trago, né, um trecho que é o Laços de Família, e aí que ele diz assim, né? As árvores estavam carregadas. O mundo era tão rico que apodrecia. Quando Ana pensou que havia crianças e homens grandes com fome, a náusea subiu-lhe à garganta, como se ela estivesse grávida e abandonada. A moral do jardim era outra. Agora que o cego a guiara até ele, estremecia nos primeiros passos de um mundo faiscante, sombrio, onde vitórias régias boiavam monstruosas. As pequenas flores espalhadas na relva não lhe pareciam amarelas ou rosadas, mas cor de mau ouro e escarlates. A decomposição era profunda, perfumada, mas todas as pesadas coisas ela via com a cabeça rodeada por um enxame de insetos, enviados pela vida mais fina do mundo. A brisa se insinuava entre as flores. Ana mais adivinhava que sentia o seu cheiro adocicado. O jardim era tão bonito que ela teve medo do inferno. Um outro autor que eu trago é o Henry Thoreau, é um americano, era um cara meio revolucionário. Ele viveu no século XIX, ele era um filósofo e naturalista. E esse livro, né, o próprio título do livro já é interessante, é um levantamento de flora norte-americana, Fé nas sementes. Fé em uma semente, né, perdão. E aí você vê que ele traz ali, né, olha lá, eu destaquei, olhar com o corpo, né, na primeira citação. Na segunda ele fala que as folhas são tão bonitas que parecem ter um brilho de seda. Ninguém fala assim mais nas suas descrições botânicas. É tudo muito duro, muito rígido, muito cartesiano, né? Tem que ser assim, senão a revista não aceita. O orientador não aceita. O orientador... E é isso mesmo. A gente tem que, aos poucos, retomar esse pensamento. Lá, né? A outra lá, né? Que as pinas, né? O som das pinas verdes caindo de tempos em tempos. Olha que coisa, né? Bacana. E, né? Então é isso, né? Ele traz essa coisa mais poética e ele é colocado como referência para muito desse pensamento da poética vegetal. E aí, botânica cultural ou botânica e cultura? Então, a poética, a experiência multissensorial e a transdisciplinaridade são a essência da botânica cultural. Se não tem isso, não dá. Vamos lá? Por favor?
Já viram esse tipo de experimento, de prática? Alguém já viu? Quem já viu? Levanta o dedo. Ellen, Camille, quem mais? Opa, quem é você? Luiz, mais alguém? Opa! Oi? Flávia? Isso? Clara? Enfim, é o jardim sensorial, tem lá no Jardim Botânico, isso virou moda. O que você está trabalhando aqui, gente? O que você está trabalhando quando você faz esse tipo de prática, né? Em que é muito comum colocar a venda, né, nas crianças, e aí vai tocando para sentir, né, a textura, o cheiro, o paladar. Você está desenvolvendo, né, essa percepção multissensorial daquilo que você quer, que as crianças tenham um vínculo. Tá? A gente fez foi até na semana da feira, da colônia de férias, em que as crianças plantaram um pezinho de tomate. Elas saíram da estufa com um pezinho de tomate, mas cada uma tinha que dar um nome ao seu pezinho de tomate. Anotaram, levaram para casa. Aí outro dia eu estava passando aqui no corredor, aí uma funcionária, Vanessa, era Marcelo, fulana de tal, cresceu muito. Que fulana de tal? Era o tomateiro. Né? Então, assim, isso, né, possibilita a empatia, né? Dar nome às coisas, ou coisas, né? Que coisa. Mas dá força a isso. Né? Então, isso é o que a gente está falando, essa retomada multissensorial, que a gente faz já, timidamente, mas faz. Por favor. Aqui, né, aí eu já começo com... Existe toda uma linha aí de botânicos que estão resgatando a literatura de cordel para tratar de assuntos referentes à botânica. Isso é muito importante. Né? Outro dia eu estava com... Só um caso. Eu estava conversando com esse amigo lá, que é do Maranhão, e a gente está fazendo um trabalho junto para uma revista americana sobre arte botânica, que ela abriu uma edição especial para um volume. A demanda foi tão grande que eles vão fazer 5 volumes. Isso mundial. Só para vocês terem um termômetro de como isso está sendo discutido no mundo. E aí a gente vamos falar da Semana de Arte de 22. O que é a Semana de Arte de 22? Um absurdo, né? A gente aqui ouviu falar sobre Semana de... Todo mundo estudou isso na escola, pelo menos, não foi? Né? Tarsila do Amaral, Oswaldo de Andrade, não foi? Não foi isso? Cara, isso é para a gente aqui do Sul, Sudeste. Né? Ele falou, não, para a gente aqui no Nordeste, a gente se liga mais no Harmonial. Né? Que foi liderado por Ariano Suassuna. Lá foi importante o Harmonial, o movimento harmonial, pelo Ariano Suassuna, ok? Ariano Suassuna, Alto da Compadecida. Né? Você vê como é que é um país tão grande e que parece que uma coisa é importante aqui, mas não é lá para o outro. Tá? Então, resgatar isso é de suma importância. Aí tem um botânico, né? Eu estou falando de botânicos que estão fazendo essa fusão, tentando fazer essa fusão com arte, ok? Porque a arte, assim como o Edmar colocou, é algo difícil de você definir. É muito difícil. A gente ficaria aqui horas, dias, tentando definir arte. Tá? Porque ela depende do momento histórico. Né? Então, ele botou na história em quadrinho. Isso não existia no século XIX, né? Da forma como é hoje. Né? Então, depende do momento histórico. Mas aqui é um botânico, do Jardim Botânico, que ele está fazendo esse flerte, né? Ele está se voltando. Então, ele fez um livro, e tem essa aqui, né? Conato. Juntas e gamadas, estão sempre agarradas, pétalas, sépalas e estames. Se são gamo, são amantes. Se elas brigam, desentendem, tão logo se afastam, são de ali, e não mentem, nem na base se abraçam. Quem estudou botânica de organografia entendeu tudo aqui, não entendeu? Não é? Ok? Percebem? Vamos lá? Outro exemplo, né, que está muito comum agora. Bainha foliar. Vestido alongado, aberto, um traço de identidade.
Sobreposto rente ao corpo, as gemas protegidas do fogo. Por detrás do vestido, o segredo da vida intercala entre nós. Ó, quem fez a organografia. Vamos lá. Aqui um outro exemplo desse flerte é do hospital, lá no Distrito Federal, eu não me lembro, que foi todo inspirado no Cerrado. E aqui um exemplo de um ex-aluno nosso aqui, o Anderson Portugal, com o Vinícius, que eles pegaram essas obras do modernismo, né, para trabalhar essa questão decolonial nas obras do modernismo, que é muito, muito rico isso aí. E aqui, alguém já foi ao São Luís do Maranhão? Ninguém? Ah, a Ellen foi. Ninguém mais? Quem foi a São Luís do Maranhão? Sério, gente? Terra do Reggae, Ilha do Amor? Não? Ah, sabe qual foi a última e única vez que eu fui lá? 1994, como aluno bolsista do Jardim Botânico, para apresentar um trabalho na semana da SBPC. Foi a única, né? E eu ainda peguei o auge bacana, que eles estavam restaurando os casarões, estava uma época muito bacana. E culturalmente, São Luís do Maranhão, me desculpem, tá? Mas do Nordeste, culturalmente falando, eu sou mais Pernambuco e Maranhão. O resto não, né? Enfim, mas os outros estados, tá? Mas lá no Maranhão você tem esses azulejos. Tem outros elementos culturais da terra, tá? Mas aqui tem os azulejos que um professor de lá pegou os alunos e foi ver o que esses azulejos representavam da flora. Obviamente são, né, uma flora europeia. Por favor? E aí, isso está se tornando muito comum, inclusive lá no Maranhão, e esse aqui é um caso aqui de Minas Gerais, de artistas estarem se juntando a botânicos para criarem novos, né, ladrilhos, novos pisos com temáticas da nossa flora e fauna. Tá? Então, ali está o processo, tem uma lagartixa, uma bromélia, e todo o processo de criação desse azulejo representando elementos da Mata Atlântica. E aí, tem alguns trabalhos que não necessariamente se propõem a essa fusão arte-botânica. Pegam elementos artísticos e usam esse elemento artístico como quase um instrumento, né, para divulgação, para as aulas, etc. As músicas, por exemplo, é um desses casos. Existem vários trabalhos. Aqui um fato curioso também, né? Harry Potter, então, assim como O Senhor dos Anéis, inclusive tem um livro lançado por botânicos norte-americanos, que é A Flora do Senhor dos Anéis. E é um livro, tá? Eles retratam todos. E a Flora de Pandora. Tem um livro da Flora de Pandora, feito por botânicos, tá? Para sentir o nível disso. Então, esses são elementos que são muito utilizados, muito utilizados. E ali um caso curioso, todo mundo conhece quem está ali no meio, né? Quem é? Ó, falaram aí. Quem é? Fala, pode falar. Lady Gaga. Quem fez Botânica 1 aí? Qual é a vez que você está fazendo Botânica 1? A primeira? Né? Não? Enfim, vamos deixar isso quieto. Vamos deixar isso quieto. Mas olha só. O que você está vendo ali na primeira? Quem fez Botânica 1? É o quê? Um gametófito, né? Percebam que a roupa da Lady Gaga é igualzinho um gametófito, né? Igualzinho. Ela fez esse modelito específico para isso. Por quê? Nessa onda agora de sequenciamento genético, um grupo de botânicos americanos que trabalham com samambaias, no sequenciamento dava GA. E era um gênero novo de samambaia. O que eles fizeram para dar publicidade às suas... Porque lá é muito comum isso, né? Dar publicidade às suas descobertas científicas. Botaram o gênero da samambaia de Gaga. E a Lady Gaga ficou... tanto que nesse espetáculo ela fez esse vestido representando um gametófito
com essa homenagem que ela recebeu. Percebam que é todo um showbiz, como é que é? Show business, né? Na ciência lá. Então é um fato curioso, tá? Pandora, né? Como eu já falei. Pode passar? Pokémons, como ele falou, nossa, é demais. Só que esse professor, Lucas, o que ele fez? Ele fez o caminho inverso. Ele pegou um grupo de plantas, que é chamada gutíferas, e, junto com os alunos, começou a criar, umas espécies novas que ele estava descrevendo, poképlantas com essas plantas novas que ele estava descrevendo. Percebem que o caminho agora é inverso? Né? É o cientista virando artista, misturando tudo e criando algo diferente. É isso que é ciência e arte. Por favor? Um outro exemplo aqui é a Flip, né, que foi a edição de 2021. Ela toda foi dedicada a plantas. Inclusive, né, o tema foi Nhe-Eri, que é como os guaranis de lá chamam a Mata Atlântica. E aí, nesse encontro, o debate foi em torno desses temas. As plantas como catalisadoras ficcionais, virada vegetal, metáfora vegetal, tessitura verbal vegetal, os vegetais e a sua perspectiva de mundo, pensamento vegetal, que o baiano lá, né, o Evandro Nascimento é o que está no top dessa discussão, sabedoria das árvores, sensibilidade vegetal e ensinamentos das plantas. Parece loucura? Não é, tem gente se dedicando a isso e não é loucura não, tá? Vocês viram semana retrasada que gravaram sons de plantas? Vocês viram isso? Oi? Quando estão estressadas, né? Será que é só quando estão estressadas? Sim, por quê? Porque envolve uma questão econômica, né? Se ela está estressada, você tem que dar água, porque ela está com falta d'água. Então, por uma questão de agricultura, isso é importante. Por isso que isso é mais estudado, por uma questão econômica. E aí, eu adoro essa poetisa. É uma mineira nova. Nossa, ela tem uns livros, assim, tem vários de zoologia. Busca religião lá, não sei se você... Lindo. Tá? Ela é uma poetisa de uma sensibilidade, e eu trago esse poema aqui para vocês. Desconheço o nome das plantas, mas também desconheço o nome de boa parte de meus vizinhos. Ao contrário das pessoas, as plantas não ligam. Não me dirijo a elas pelo nome, mas também, na verdade, não me dirijo a elas. Elas nada pedem e nunca reclamam. Às vezes perdem muitas folhas ou apenas e em silêncio morrem. Estão sempre mudando, nunca se mudam. Estamos, por enquanto, neste pé. Cara, os poemas delas são lindíssimos. Olha que eu não trouxe o mais bonito, mas eu gosto muito desse poema. É um poema perfeito para a gente discutir essa questão da impercepção botânica, né? Antes conhecida como cegueira vegetal, que é um termo capacitista, está sendo, né, foi preciso uma pessoa com deficiência visual dizer para os cientistas que, ó, esse termo cegueira botânica é capacitista. E aí todo mundo, na comunidade estrangeira, começou a pensar, criaram um novo termo super complicado, e aí em português, a Susana Ursi, junto com o Salatino, lá de São Paulo, criaram um termo, para o português, impercepção botânica. Tá? Então, não usem mais esse termo cegueira botânica, realmente ele é muito capacitista. Ana Martins Marques, tá? Aguardam que vale a pena. Aí eu também trago um outro livro do Alejandro Zambra, muito lindo esse livro, que é, né, ali na verdade são dois livros, né, o Bonsai, e o outro livro dele, A Vida Privada das Árvores. Lindo. E aí eu trago, aqui não tem ninguém, foi meu aluno, tem? Tem? Não, né? Mas assim, online, eu sempre falo mal de bonsai.
nas minhas aulas de botânica. Eu não gosto de bonsai. Eu acho uma tortura botânica e questiono meus métodos. E aí, quando eu ouvi essa fala do Alejandro Zamba, eu falei, tá aí, né? Então, bonsais são árvores reprimidas para que funcionem como uma planta. Percebe? Então, nada quem goste de bonsai, né? E aí ele se inspirou para, né, escrever esse livro do bonsai nessas instalações desses artistas, né? Eles têm umas nacionalidades, um é húngaro, a outra é americana, com ascendência. Não vou nem me atrever a falar o nome, que eu vou errar com certeza, que eu não sei se é húngaro, a outra se é francesa, se é americana, enfim. Que eles sacaram um grupo de árvores. Você parece, é algo... Não, mas eles fazem isso em climas frios para proteger a planta, as árvores, durante o período frio. É tipo um tecido especial que você envolve a planta e ela não sofre, a planta que não aguenta frio, óbvio, tá? E aí aguenta. Aí o que eles tiveram? Vamos ensacar várias coisas, ensacaram plantas. Então, quando os ventos batem ali, isso dá uma plasticidade e cria multiformas. E aí foi essa a inspiração daquele autor para o livro Bonsai. Já afinou aqui. Esse livro aqui, gente, é o livro mais lindo que eu já li na minha vida. É de uma delicadeza. Eu recomendo a todos lerem esse livro aqui da Djaimila Pereira. Né? É uma, se eu não me engano, angolana, radicada em Portugal. Por favor? E aí, considerações finais. Então, aqui eu apresentei para vocês os conceitos de ciência e arte e botânica cultural, Censo Ryan, 2011. Em ambos, o pilar é a união entre a arte e a ciência para se alcançar uma compreensão mais completa e universal das coisas. Horrível essas coisas ali, né? É realmente horrível. São novos campos ou modelos transdisciplinares que unem subjetividade e objetividade. Podem andar juntos, sim. Possibilitando uma visão menos fragmentada, né, Edmar? E a construção de conhecimentos plurais e críticos. As abordagens que não promovam essa união entre arte e botânica não se enquadram no conceito ciência e arte. Desse modo, né, no caso da botânica, a gente está com uma proposta de criar um termo, né, arte botânica e botanicarte, separando da tal botânica cultural, tá? A gente dizer, porque aí a gente encara que isso pode criar ruídos. Por favor? E aí, para finalizar, quando fui finalizar, falei, caraca, o que eu vou finalizar? Eu trago para vocês, né, um mosaico do Arthur Bispo do Rosário. Quem não conhece, vale a pena, é uma história, assim como a do Lima Barreto, que eu vim falando aqui várias vezes, de muito sofrimento, né, mas que hoje ele é reconhecido, né, internacionalmente como o artista. Então, vale a pena vocês olharem a história do Arthur Bispo do Rosário e suas obras que estão aqui nesse mosaico. E aí também eu lembrei da música do Raul Seixas. Não sei se vocês, né, mais jovens conhecem. Que é o Ouro de Tolo, né? É você olhar no espelho e se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado e que só usa 10% da sua cabeça, animal. E assim eu termino a minha fala. Muito obrigado. Bom, eu acho que foi extremamente proveitoso aqui a nossa conversa. Estamos super em cima da hora, né? Faltam 5 minutos para as 18 horas, mas acho que valeu super a pena aqui a apresentação do Elidiomar e do Marcelo. A gente vai abrir rapidinho para alguma pergunta, algum questionamento. Vocês querem? Por favor, aproveitem. Né? Já que é uma roda de conversas, né? A gente acabou conversando mais no início do que agora ao final. Nos empolgamos, mas enfim, por favor, o microfone está aberto. Alguma questão, alguma proposta, alguma contribuição? Quem é? O Gustavo, por favor, professor Gustavo.
Pois é, isso é uma batalha que a gente tem para criar disciplinas assim. E aí eu vou falar pela Unirio, é muito difícil você romper as estruturas vigentes. Eu tinha uma proposta de uma disciplina que fosse optativa para todos os períodos de todos os cursos, que se chamasse leitura, em que o aluno tivesse a liberdade para ler, para criar, para compor, para o que ele quiser. Bom, não passou nem em reunião de departamento essa possibilidade. Lá o que se faz existem disciplinas que são um pouco mais generalizadas e elas acabam recebendo, eventualmente, pessoas de cursos próximos. Um exemplo, eu tenho disciplinas do curso de Ciências Biológicas, bacharelado. Eventualmente eu recebo alunos da licenciatura, do curso de bacharelado em Ciências Ambientais, da literatura em Ciências da Natureza, uma galera afim do tema. Pessoas de outros cursos, não tem. Infelizmente, porque eu acho que isso daí faz com que a gente comece a pensar em romper as castas, as áreas separadas de cada setor. Mas é uma batalha. Nós estamos bem no início da batalha, estávamos conversando antes, só agora essa multiplicidade de visões começou a ser um pouco mais valorizada. Talvez seja o cenário para voltar a tentar. Gustavo, né? Professor Gustavo. O Glauber até buzinou aqui no meu ouvido. A nossa reforma curricular ainda não foi concluída, né? Ele estava falando aqui no meu ouvido. Então, pode ter um spoiler aí de... Eu estou pensando muito seriamente em propor isso aqui, sabe, Gustavo? Mas vai ser quando eu voltar. E aí... Mas está muito mais próximo aqui na FFP. Me avisa que eu quero ser ouvinte. Ainda mais sendo uma proposta de disciplina eletiva, por exemplo, né, nada impede. Essa discussão se torna muito mais fácil, né, a nível de departamento. Mas, enfim, acho que essa semente, né, foi lançada, essa proposta foi lançada, né, acho que é até importante, não só para o nosso curso, mas para os outros cursos aqui também de formação de professores aqui da FFP. É isso. Obrigado, Gustavo. Mais alguém, gente? Diga lá. Sim, sim. Então, o melhor é seguir no site da Bruxa, www.revistaabruxa.com. Lá a gente insere todos os eventos. Os online, obviamente, são fáceis de acessar. A gente está com a expectativa de voltar ao presencial. Aí, normalmente, das 5 edições presenciais, 4 foram na Unirio e uma foi no Jardim Zoológico. É na Unirio, porque eu sou de lá, então é mais fácil. De repente, dá para pensar em fazer um colóquio de zoologia cultural ou uma mostra de biologia cultural aqui. Acho que ia ser um negócio legal. Mas aí fica de olho no site da Bruxa, que quando tem evento, aparece lá. Mais alguém, gente? Posso contar uma historinha rápida? Deixa eu contar uma historinha. O cara que descreveu o gênero Gaga, o autor principal, ele tirou foto do momento em que ele encontrou a samambaia nova. E ele postou nas redes sociais fazendo selfie. O cara gosta muito de fazer. É biscoiteiro mesmo. Bem maneiro, e tem que ser. E tem um exemplo. A orientadora dele, a Praia, é assim também. Cara, é muito legal. Que legal. Eu estive com eles lá nos Estados Unidos, eles são assim mesmo. E tem que ser. A Praia e ele é assim mesmo. E geralmente o botânico é mais sisudo para esses nomes culturais. O zoólogo é um pouco menos sisudo. Não que... Tem a velharia meio sisuda mesmo que não gosta. Mas muita gente está usando nomes culturais. O mais famoso da zoologia é um trilobita, que é um grupo fóssil, é um artrópode
próximo, para quem não passou pelas disciplinas de artrópoda, próximo de insetos, aracnídeos, só que está extinto. Um grupo muito importante no registro fóssil, os trilobitas. Um chinês encontrou e descreveu gênero e espécie novos. O nome completo é Han Solo. Gênero Han, espécie Han Solo. Aí, quando você descreve, você tem que botar a justificativa. O que ele botou? O gênero Han é porque é uma homenagem à dinastia Han, da China. E o Solo é porque foi o único bicho encontrado no extrato. Mentira sem tamanho, né? Ele não teve coragem de dizer que ele era fã de Star Wars. Ele arregou. Mas aí, um chinês amigo dele, zoeiro, resgatou um monte de foto que tinha dele, desse cara que descreveu Han Solo, como fã de Star Wars. E aí revelou geral na internet, falou, é mentira dele, ele é fã mesmo, ele adora o personagem, ele adora a série. Mas isso foi no início, isso aí tem uns 10 anos. Hoje, a gente usa nome cultural na boa. Lidiomar, estamos rodando aí os vídeos do Varal Cultural, agora que está entrando. Tá, gente, temos tempo para mais uma pergunta? Mais uma participação? Vamos lá? Aproveita esse momento, não é todo... Né? Aliás, essa reinauguração aqui desse encontro presencial, né, foi extremamente importante. Eu, mais uma vez, aqui agradeço e muito a participação dos colegas que aqui vieram, que aqui trouxeram os alunos. Diga lá, quem é que levantou a mão? Oi, fale. Essa disciplina especificamente de teatro, não. Né? No departamento de ciências, particularmente, não. Acredito eu já ouvi uma conversa, né, uma soprando o ouvido, no departamento de educação já teve essa discussão, mas também não sei, né, se isso vai desandar, vai levar para a formação de uma disciplina... uma proposta, uma disciplina eletiva que seja, né? Mas, mais uma vez, aqui o Marcelo lançou essa semente, essa ideia. Eu acho que isso tem tudo a ver, né, numa faculdade de formação de professores. Já é extremamente importante na formação enquanto docente, com certeza. Eu acho legal esse seu depoimento. Legal, né? Porque vai de encontro com o que falei, né? Não é nenhuma, né? Enfim, existe mesmo, né? Então, te ajudou. Você relatou aí, sabe? E realmente ajuda você se posicionar, postar voz, né? Tem vários aspectos positivos, tá? Eu não sei por que aqui a gente ainda não tem essa disciplina como universal, né? Seria uma disciplina universal, né? Acho que já seria o primeiro passo. Esse tempo de seu de licença, de pós-doc, está te fazendo muito bem, professor Marcelo. Professora Ellen, por favor. Colônia de férias para as crianças, que estou dando esse convite para o Lidomar, quem sabe, né? Para fazer uma atividade para as crianças. E numa dessas colônias de férias, uma criança no final da colônia cantou um banquinho que começou a chorar, no último momento. Eu cheguei para a criança e falei assim, por que você está chorando? Aqui para as crianças saírem felizes. Né? Você teve uma semana maravilhosa aqui com a gente. E aí ela virou para mim e falou assim, estou chorando, eu não quero voltar para a minha escola, eu quero extra escola.
Hélio, eu que agradeço, nós agradecemos e hoje de manhã a gente estava tendo uma conversa, né, Lidiomar e Glauber, assim, os preparativos, né? E a gente estava discutindo sobre tudo isso aqui. E a questão, né, quando você se propõe a esse tipo de abordagem, e a gente precisa estar ciente disso, é que você, né, como o Lidiomar falou, né, você sai da zona de conforto. Ok? Você sai da previsibilidade. E isso assusta muito as pessoas, né? Essa ausência de previsibilidade. Então, eles preferem seguir o script, que não vai ter, ou menos, né, problema, do que deixar o script em aberto. Né? E aí eu até falei para eles, eu adoro, quando eu estou em sala de aula, e um aluno faz uma pergunta que eu não sei responder, porque eu falo, eu nunca pensei sobre esse aspecto, sobre essa ótica, sobre essa dimensão. E eu fico, né? E eu vou para casa com aquilo na cabeça, cara, sabe? Porque isso te provoca. Acho que a gente precisa ser provocado, só que a gente tem que ter a ciência de que isso vai acontecer. Até falei, né? Onde se tem conhecimento é na biblioteca e no Google. A função do professor não é essa. Não é essa. É de ser provocado, de provocar o tempo todo. E aí você precisa estar aberto a isso, gente. Não acho que alguns ainda não estão preparados, devo confessar. Quer comentar? Assim, eu fico muito esperançoso com o jovem licenciando, principalmente. Eu não posso cobrar que um professor já estabelecido no ensino médio fundamental, dando aula em 500 escolas, uma carga horária louca, ele vá ter um espaço para ele ser criativo e variar de aula para aula. Mas eu posso cobrar e ter esperança do jovem agora, dessa galera que sai da licenciatura a 1000, para não perder esse brilho no olho que eventualmente um professor mais antigo, estabelecido, lutando pela sobrevivência e um monte de escola, levando na cabeça, sendo pouco valorizado, já meio que perdeu. Eu não critico ele por ter perdido isso, mas eu tenho esperança na galera que sai a 1000. E eu estava falando, eu sou avaliador de licenciatura. Os caras têm que dar uma aula para a gente saber, a chamada regência, para saber se está pronto para se formar. Eu avalio essas aulas. Eu vejo meus alunos com uma criatividade incrível, elaborando procedimentos diferentes, joguinhos, atividades distintas. E fico sempre falando, cara, você tem que publicar isso, porque outros vão poder repetir. Muitos não publicam, porque também não é valorizado academicamente. A gente tem que fazer com que seja valorizado. E manter essa esperança em vocês, esperança nos licenciandos, saírem a 1000 e mudarem essa parada. São vocês que vão mudar, não somos mais nós, não tem mais jeito. Mas vocês têm a mudança nas mãos. E a mudança passa, sem dúvida, por estar aberto a novidades, por estar aberto a fazer novas experiências. E eu tenho convicção, acho que todo mundo aqui tem, de que trazer elementos culturais e interagir com esses elementos culturais é um caminho certíssimo. E é um caminho que traz benefícios. Um benefício que a gente falou pouco, mas eu vejo, é o da inclusão. Quando você pega um aluno e aproveita a experiência que ele tem, ele gosta de um mangá, ele tem uma música, nem que seja um funk, um hip hop, você trabalha isso e o cara se sente incluído. Ele se sente aquilo que ele é. Ele é parte integrante do ensino e aprendizagem. Funciona. Aí minha esperança é depositada em vocês, jovens. Os mais velhos eu não critico por não fazerem. Eu entendo. Lamento, né? Mas eu entendo. Galera nova, a responsabilidade é grande demais. Mas é isso aí. Caiu nas costas de vocês. Bom, gente, acho que não me resta mais nada a não ser a gente ter que encerrar aqui a nossa conversa. Espero que tenham aproveitado bastante essa aula diferente, né? Espero que isso possa, de vez, se integrar aqui à nossa rotina diária, semanal, semestral, né? Eu já tive um compromisso da professora Tânia de Araújo Jorge de vir aqui à FFP,
conversar com a gente, ela que é uma das referências em ciência e arte, né, como o Marcelo bem mostrou aqui no Brasil, né, pesquisadora reconhecida da Fiocruz. Enfim, então ela se comprometeu a estar aqui assim que der. Espero que até o próximo semestre ela venha. E que a gente possa, de fato, inaugurar esse novo momento, né, essa nova discussão aqui, levar também para a sala de aula. E contar com vocês, como o Lidiomar aqui bem levantou, bem chamou a atenção, nossos queridos jovens alunos e alunas, extremamente imaginários, né, que viajam, como o Marcelo gosta de falar, né, com a imaginação fértil, para a gente poder levar aí o nosso trabalho, de vocês também. Tá bom? Então, gente, mais uma vez, agradeço muito a presença, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado por aceitar aí essa tarefa. Elidiomar, claro, nós estamos aqui muito honrados pela sua presença. E, mais uma vez, aí, assim que puder, você, por favor, volte sempre. Tá bom? Oh, que isso, que isso. Próxima vez eu vou treinar mais um pouco no violão. Gente, obrigado. Boa noite, então. Estou encerrando aqui a nossa mesa.